Daniel 6. Que diz assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos até o versículo 17 agora. Versículo 16, por favor. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e lançaram-no na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, este te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegou-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vai até o versículo 28, e é o último que a gente lê. Versículo 28 diz assim: este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Senhor Deus, fala conosco, porque o nosso coração se abre para a verdade absoluta que é a tua palavra. A palavra do Senhor, meu Pai, tem o poder de penetrar, quebrar todas as barreiras, resistências e transformar de dentro para fora. Carecemos dela, necessitamos tanto dela, precisamos tanto do Senhor. Meu Pai, aqui estou eu também na condição de totalmente dependente do Senhor. Esse povo que vem no domingo de manhã traz no coração uma esperança, uma expectativa de receber a tua direção para seguir de cabeça erguida ao longo de uma nova semana. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Com certeza não era o lugar que Daniel sonhou estar. Daniel, na sua juventude, na sua adolescência, é óbvio que não sonhou ser levado para ser cativo dentro de um lugar chamado Babilônia. Mas isso aconteceu. E Daniel vai ser conduzido à Babilônia logo na primeira leva de cativos. Porque quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, primeiro ele levou um grupo de pessoas de Jerusalém para a Babilônia, que eram os jovens, bonitos e inteligentes. E Daniel estava no meio deles, jovens, bonitos e inteligentes. O intuito de Nabucodonosor era ensinar para esses jovens, que eram de Jerusalém, bonitos e inteligentes, toda a cultura de Babilônia, doutriná-los acerca da cultura de Babilônia, para formar através deles ali agora um corpo que iria dominar toda a região.
pessoas que estariam auxiliando no seu governo, debaixo de suas ordens, em todas as províncias daquela região. E é interessante a forma que Nabucodonosor decide. O plano de Nabucodonosor era um plano perfeito. Perceba que ele não pega os velhos, belos e inteligentes. Primeiro, ele pega os jovens, bonitos e inteligentes. E a primeira coisa que ele tenta fazer é comprar esses jovens para ele. Fazer com que esses jovens leiam na cartilha dele. Como assim? Esses jovens bonitos e inteligentes que ele vai trazer para dentro de Babilônia, ele quer que esses jovens comecem a admirá-lo, tanto que vai ser colocado diante desses jovens da mesma comida que ele come. Eles trazem esses jovens e mandam oferecer para esses jovens a mesma comida que ele come. Mandam oferecer para esses jovens o luxo, o conforto de Babilônia. Tudo aquilo que de melhor há em Babilônia vai ser colocado à disposição desses jovens. E o que é que ele quer com isso? Ele quer que esses jovens comecem a dizer: aqui em Babilônia, para nós, é melhor do que em Jerusalém. Ele queria comprar esses jovens para o time dele, para o lado dele. Só que no meio desses jovens, é claro que muitos se venderam, se corromperam. Mas no meio desses jovens tinha uma turma diferente. Sadraque, Mesaque, Abidnego, e aqui também estava Daniel. E lá logo no começo o texto vai dizer que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Daniel vai até o eunuco que estava responsável por trazer para eles as iguarias, a melhor comida, a melhor roupa, a melhor condição, no intuito de comprá-lo, para ele agora estar do lado de Nabucodonosor, defendendo a bandeira de Babilônia. Daniel chega para ele e diz: me dê uma oportunidade, eu não quero comer da comida que vem da mesa de Nabucodonosor, eu não quero comer da comida do rei. Eu fico imaginando o espanto do eunuco que ouve Daniel falar uma coisa dessa. Como é que é? Você não quer da melhor comida? Não. Você não quer beber o melhor vinho? Não. Você não quer ter vida boa? Não, não quero. Eu não quero, me dê a oportunidade de não comer da comida desse rei. Aí a pessoa que está responsável vai olhar para ele e vai dizer: mas isso aí vai dar problema para mim. Porque se você não comer dessa comida, você vai ficar aparentemente frágil. Vão perceber que você não está se alimentando bem, vão vir em cima de mim, e eu que sou responsável por oferecer o melhor a vocês, é que vou pagar o preço. Aí Daniel vai dizer assim: ó, me dê 10 dias, e você vai ver que eu não vou ficar com o semblante caído, eu não vou ficar desnutrido, eu não vou ficar enfraquecido. Daniel não quis se vender. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, não se venda, o que Deus tem para você é maior. Daniel rejeita aquilo, e o texto vai dizer que no passar daqueles dias, a aparência de Daniel ainda ficou melhor do que a aparência daqueles que comeram da comida do rei. Daniel ficou mais vigoroso não comendo a melhor comida do que aqueles que comeram a melhor comida. É sinal que muitos se venderam realmente, muitos se corromperam, muitos aceitaram a proposta de Nabucodonosor e se ajuntaram ao time dele. E Daniel agora vai ter a sua caminhada em um lugar que ele não queria estar. Ele não queria estar dentro de Babilônia, gente. Ele queria estar no meio do povo dele, livre, tranquilo, em Jerusalém, na terra dele, na terra que Deus havia dado para o povo dele. Mas ele não estava. E o tempo vai passando os reinados. E quando a gente abre a Bíblia aqui no capítulo 6, quem está reinando é Dário. E Dário sabia que Daniel era homem de Deus. Percebe-se isso de forma muito fácil aqui nesse texto que a gente leu. Ele sabe que Daniel é um homem de Deus. Ele sabe que Daniel é um homem de oração. E olha o que Dário vai montar para o seu reinado. Ele decide levantar 120 príncipes. Sobre estes príncipes, ele decide colocar reis. Dentro desses reis, Daniel era um deles. Pessoas que estariam governando sobre os 120, e esses 120 estariam sendo espalhados pelas províncias para governar as províncias. Dário vai montar todo o seu escopo de governo. Ele monta a sua estratégia administrativa e insere Daniel no meio disso.
mesmo Daniel não tendo se corrompido, mesmo Daniel não tendo se vendido, mesmo Daniel não tendo abandonado a sua fé, mas ele sabe, esse menino, esse homem aqui já é um homem, esse homem é diferente, tem algo diferente nele, Deus está com ele. Só que o texto vai dizer que Daniel acaba se sobressaindo dentre esses reis, dentre esses governantes que Dário vai levantar. Daniel, logo fica claro que Daniel tem mais sabedoria do que todos eles. Aí olha o que o rei decidiu. O rei então decidiu, estava pensando em constituí-lo sobre todo o reino. Pensando, ainda não havia constituído. Quando ele vê que Daniel se destaca, quando ele vê que tudo que Daniel vai fazer dá certo, quando ele vê que a sabedoria que está sobre Daniel é um negócio fora da curva, fora do normal, ele diz: eu vou colocar ele para mandar em todo mundo, eu vou colocar ele acima de todos os outros. Quando ele pensa em fazer isso, aparece uma turma. Que turma? A turma que queria puxar o tapete, a turma que não aguentava olhar para Daniel, a turma para quem Daniel nunca fez mal nenhum, mas mesmo Daniel não tendo feito mal nenhum para eles, eles queriam fazer o mal para Daniel. Daniel nunca distratou essa turma, mas eles estão querendo pisar na garganta de Daniel. Daniel nunca desejou o mal deles, mas eles estão desejando e praticando o mal contra Daniel. É a maldade gratuita, é a maldade que não há uma explicação da outra parte. Não é por aquilo que alguém fez e alguém aqui quer se vingar. Não, é maldade pela maldade, simplesmente, que há no coração deles. Eu sei que isso acontece com muita gente aqui, sobretudo em ambiente de trabalho. Daniel agora vai ser alvo deles, e eles vão montar uma estratégia. Eles vão até Dário, bajulam Dário, chamam Dário de ó grande rei, ó soberano. Nós tivemos uma ideia, nós decidimos aqui que o Senhor deve estabelecer um decreto onde proíba a qualquer pessoa que está dentro da região de Babilônia a pedir qualquer coisa a outra pessoa ou a outro Deus. Todos devem pedir ao Senhor, se curvar diante do Senhor e pedir, seja o que for, ao Senhor. O Senhor é maior do que tudo, o Senhor é maior. Eles bajulam Dário para conseguir de Dário o que queriam. Dário então gostou da ideia. Os bajuladores vieram e fizeram Dário pensar: eu sou maior do que todo mundo. Aí olha o que eles fazem, eles preparam um documento, já chegaram com tudo pronto, era só Dário assinar e carimbar com o anel de selar. Dário então, que está aqui na cultura medo-persa, ele vai assinar e vai carimbar com o seu anel de selar. Aí complicou, porque um documento assinado pelo rei e carimbado pelo anel do rei, dentro da cultura medo-persa, agora tem mais valor do que a voz do próprio rei. Um documento assinado e carimbado pelo rei na cultura medo-persa não poderia ser revogado por ninguém. Ninguém poderia mudar o que estava escrito naquele documento, nem mesmo o rei. Então eles fazem isso, levam Dário a assinar e carimbar, e depois, assim que Dário assinou e carimbou, eles correram para frente da casa de Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia. Eles sabiam que Daniel não negava a fé dele. Eles sabiam que Daniel ia dobrar os joelhos e ia falar com Deus de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Interessante, os inimigos sabiam que Daniel ia orar. Há quanto tempo o inimigo não vê você orando? Há quanto tempo os demônios que têm se levantado contra a sua família não te veem orando no seu cantinho de oração? Há quanto tempo aqueles que se levantam contra você não veem você de joelhos na presença de Deus para que eles deem meia volta e batam em retirada? Esses inimigos aqui sabiam, ele vai orar, ele não vai negar a fé dele, ele vai orar, e vai ser aí que a gente pega ele, vai ser aí que a gente vai destruir ele, porque olha a pena que eles propuseram. Eles disseram assim para Dário: Dário, é o seguinte, se alguém for pego pedindo outra coisa, pedindo alguma coisa a outra pessoa, ou até mesmo a um Deus, que seja jogado na cova dos leões.
Eles preparam então a cova dos leões, né? Existe uma cova lá que tem leões dentro, eles preparam tudo, deixaram os leões com fome. Observe o texto. Perceba no texto que esses leões estavam urrando de fome. Eles deixaram os leões com fome. O que é isso, Fred? É um plano bem montado. Olha aqui para mim. Você está pensando que Satanás é burro? Não. Quando ele vem contra você, ele vem com um plano muito bem montado. Ele não vem contra você aleatoriamente, não. Quando Satanás se levanta contra você em alguma situação, ele já parou, já sentou, já arquitetou. Quando ele coloca em prática aquilo que ele já planejou. Eles planejaram tudo com riqueza de detalhes. O que é isso aqui? Tipologicamente é Satanás agindo. Satanás estava agindo por intermédio desses homens. Porque Satanás é o nosso arqui-inimigo. Ele arquiteta planos. Está pensando que ele vem de qualquer maneira? Está pensando que você facilmente descobre? Não. Quando ele vem, ele já vem com um laço preparado, é só puxar. Deixaram os leões com fome, já levaram um documento assinado, bajularam Dário para Dário logo assinar e carimbar, e depois que Dário assinou e carimbou, correram para a porta de Daniel, porque sabiam que Daniel ia orar. Então, dentro de tudo aquilo que eles planejaram, estava dando para eles tudo certo. E aparentemente para Daniel ia dar tudo errado. Ia dar tudo errado para Daniel, aparentemente. E dentro do plano que eles fizeram, está tudo batendo. Dário assinou. Opa, vamos correr para a casa dele. E os leões, há 3 dias sem alimentar, já estão com fome. Vai dar tudo certo. É hoje que a gente arrebenta ele. Quando eles chegam em frente à casa de Daniel, Daniel vai fazer o que sempre fazia. E foi isso que a gente leu. O que costumava fazer, final do versículo 10. Como costumava fazer. Por quê? Porque aquilo que eles estão fazendo contra mim não muda quem eu sou para Deus. Aquilo que eles intentam contra mim não muda quem eu sou para Deus. As lutas que estão fazendo chegar até mim não muda quem eu sou para Deus. As dificuldades que estão surgindo na minha direção não mudam quem eu sou para Deus. Olha o que o texto vai dizer. Daniel foi fazer o que costumava fazer. Antes da luta, Daniel orava. No meio da luta, Daniel continuou orando. E ele fez exatamente como ele fazia mesmo. Como? Abrindo a janela. Ele não fez escondido. Ele não tinha vergonha de ser quem ele era. Ele não tinha vergonha da fé dele. Ele não precisou se esconder. Ele abriu a janela. Abriu a janela que dava para Jerusalém. E como ele fazia 3 vezes por dia, ele dobrou os joelhos dele na direção da janela, de frente para Jerusalém, estendeu as mãos e começou a oração dele. Orar no dia anterior seria mais fácil para ele, né? Mas orar naquele dia, debaixo de uma ameaça, porque alguém poderia dizer: mas Daniel não sabia. Ele sabia. Olha o que a gente leu. Daniel, quando soube do edito, soube que o edito, estava assinado, entrou em sua casa para orar. Ele soube que o edito estava assinado. E qual era o edito? Quem orar vai ser jogado na cova dos leões. E quando ele soube, se ele não soubesse, alguém poderia dizer: poxa, mas ele orou porque ele não sabia. Ele abriu a janela porque ele não sabia. Ele deixou todo mundo ver porque ele sabia. Ele sabia o que o inimigo planejou contra ele. Mas ele também sabia de uma outra coisa. Pergunta o quê? Deus já tem uma saída para mim. Deus vai fazer alguma coisa. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou recuar. Eu sei que estão tentando contra mim. Eu sei que a luta está grande. Eu sei que o problema está aí. Mas eu também sei que há um Deus nos céus. Ele abre a janela e ora. E quando ele ora, quem está lá embaixo olhando está maravilhado e está dizendo: está dando certo. Agora a gente ferra ele. Agora a gente arrebenta ele. Agora a gente destrói ele. Corre para Dário. Eles correm até Dário. Diz assim: Dário, nós trouxemos aí um documento para o senhor assinar, né? Sim.
O Senhor assinou, né? Assinei, carimbou, carimbei, pois é. E o Senhor sabe que um decreto assinado pelo rei e carimbado com o seu anel de selar, dentro da nossa cultura, não pode ser revogado, né? Sei sim, então tudo bem. Então dá uma ordem agora e manda jogar Daniel na cova dos leões. Só que tem um detalhe, o rei gostava de Daniel. Aquele rei amava Daniel e sabia que Daniel era homem de Deus. Agora complicou. O rei que ama Daniel, que sabe que Daniel é homem de Deus, está refém de um documento que ele mesmo assinou. E não pode ser revogado. A palavra dele vale menos do que um documento assinado e selado. O que você faria se estivesse no lugar de Dário? Você rasgaria o documento por causa da sua amizade com Daniel? Ou você não voltaria atrás no que você acabou de fazer, para não sofrer em você a consequência, e colocaria o seu amigo no fogo? E agora? Porque vamos ser sinceros, irmão. Tudo bem que um documento assinado por ele é maior do que a voz dele agora, mas ele não é o rei. Assina outro documento, prepara um outro, assina outro. Ele não sabe que Daniel é homem de Deus? Ele não sabe que Daniel não fez mal algum? Pois é. De vez em quando é assim. Quando você mais precisa de alguém, é quando esse alguém vai virar as costas para você. Por quê? Porque entre ele e você, é claro que ele vai ser mais importante do que você, né? Entre ele chorar e você chorar, que sua mãe chore, mas a dele não. Entre você sofrer e ele sofrer, que você sofra, mas ele não. Quem é Dário? Posso falar, sim ou não? Amigo da onça. Quem é Dário? Dário sabe quem Daniel é, mas Dário não quer perder o que tem por causa do amigo. Dário não quer perder a sua posição por causa de alguém que sempre fez o bem a ele. Entre Dário e Daniel, para Dário, Dário é mais importante. Olha, é meu amigo, mas eu não vou entrar nessa furada aí para defender ele, não. Dário não se posicionou, se curvou diante do seu regimento interno. Dário colocou a sua posição como algo mais importante do que a própria vida de Daniel. E agora a ordem para jogar o amigo na cova tem que sair da boca dele. Olha que coisa. Ele vai ter que dar ordem para jogar um camarada que sempre fez o bem para ele dentro de uma cova cheia de leões. E ele agora vai até o lugar e ele dá uma ordem: trazem Daniel agora amarrado, preso, mandam tirar a pedra, e Dário vai dizer assim, ó, joga ele dentro da cova dos leões. Aí Dário vai liberar uma palavra, né? O teu Deus te livrará. O que Dário está dizendo? Eu não vou fazer nada por você não, mas o seu Deus vai fazer. Dário nisso aqui está certo. Por quê? Porque quando um amigo se nega a fazer, Deus desce para fazer. Quando a pai e a mãe se nega a fazer, Deus desce para fazer. Quando aquela pessoa que você tanto ajudou se nega a fazer, Deus desce para fazer. Você está entendendo ou não? Eu fico imaginando Daniel olhando para Dário e saindo da boca de Dário a ordem para jogar ele na cova. Aí depois sai isso: olha, eu não vou fazer nada para te ajudar não, mas o teu Deus vai fazer, tá? O teu Deus vai te livrar. Aí o texto vai dizer que ele manda jogar Daniel na cova dos leões, colocam a pedra em cima e selam a pedra. Selaram. Para quê? Para Daniel não sair. Fecham a entrada da cova e selam para Daniel não sair. Mas Deus não precisa de porta aberta para entrar. Deus entra com a porta fechada, Deus entra com a tranca travada, Deus entra com corrente amarrada, Deus entra onde for. E o que Dário foi fazer? Dário foi para casa. Mas como é que dorme? Depois de ter feito mal para o próprio amigo.
Como é que faz algo ruim para um amigo de manhã e consegue dormir à noite? Como é que prejudica alguém depois do almoço e consegue ter paz para dormir de madrugada? Como é que fura o olho de alguém durante o dia e se tem paz para colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono mais tarde? Como é que podendo ajudar alguém não se ajuda, vira as costas para alguém que poderia ajudar e chega à noite e vai dormir em paz? Não consegue. Dário deita, coloca a cabeça no travesseiro, rola de um lado para o outro e não consegue dormir. O sono fugiu de Dário. Enquanto Dário está sem dormir, Daniel está dormindo usando a juba do leão como travesseiro. Quando amanhece o dia, Dário corre para a cova, do lado de fora, porque ele não consegue ver, porque tem uma pedra selando. Dário diz assim: ó Daniel, ele grita lá de fora: ó Daniel. O que é isso? É depois que faz a besteira, fica preocupado. Sabe, Maico? Depois que faz a cagada, fica preocupado com a cagada que fez. Fez a besteira e agora está com dorzinha de remorso. Ele, movido pelo remorso, movido pela dorzinha de traíra que ele está carregando no coração, a dor do traíra, ele vai até a cova e diz: ó Daniel, dar-se-ia o caso do teu Deus ter te livrado? Dário naquele dia entendeu uma coisa. Pergunta o quê? Pergunta mais alto o quê? Ele era um traíra, mas Deus não era não. Ele era um frouxo, mas Deus não era não. Ele era um amigo da onça, mas Deus não era não. Ele era um mané, mas Deus não era não. De lá de dentro Daniel grita assim: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O que é que Daniel está dizendo? O Senhor não fez não, mas o Deus que eu sirvo fez. O Senhor me abandonou aqui, mas o Deus que eu sirvo não me abandonou. O Senhor mandou me jogar aqui dentro, mas o Deus que eu sirvo fechou a boca desses leões aqui. Agora eu gosto. Eu gosto da atitude de Daniel. Pergunta aí por quê? Porque Daniel agora, irmão, presta atenção no que Daniel viveu. Olha o que Daniel viveu. Os leões estavam com fome. Com o quê? Irmão, crente com fome já é perigoso? Tem gente aqui que já está com fome, que não deu tempo de tomar café. Eu sou um deles. Tomei um pouquinho só aqui em cima. Crente com fome já é perigoso. Você imagina leões na cova, que já estão há alguns dias sem se alimentar, e eu vou provar usando a Bíblia. Os bichos estavam loucos de fome. Agora olha que coisa, olha a experiência que Daniel teve. Os leões estão olhando para ele. Eu fico imaginando a lágrima escorrendo no leão. Porque o leão, irmão, imagina você com fome, na frente de uma picanha. Pensa, irmão. E você não pode pegar a picanha. Imagina comigo, pensa direitinho. Você está com fome, coloca a picanha na sua frente, ainda passa no seu nariz assim, ó. Imagina os leões olhando para Daniel, doido de fome, sentindo o cheiro da presa e sem poder atacar, com a boca fechada, lacrada, porque se Deus fechou, Deus lacrou a boca do leão. O leão não conseguia abrir a boca para pegar Daniel. Olha a experiência que Daniel estava tendo. Daniel sabia, Deus está aqui comigo, sim ou não? Ele mesmo vai dizer, Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então Daniel agora está cheio, ainda mais, cheio de autoridade. Imagina agora Daniel se fosse alguns crentes aqui. Quando o rei disse assim, ó Daniel, o traíra, ó Daniel, dá-se aí o caso do teu Deus ter te livrado dos leões. O traíra, cheio de remorso lá fora. Aquele que poderia ter feito alguma coisa e não fez. E de repente Daniel lá de dentro. Daniel poderia dizer assim, essa é o traíra. O meu Deus me livrou, mas espere eu sair daqui para você ver só. Espere eu sair daqui para você ver o que eu vou fazer contigo. Espera. É melhor você sumir, porque se eu te pego hoje, é você que vai virar comida de leão. Daniel não fez isso. Daniel gritou de lá de dentro, ó rei, vive para sempre.
o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, olha, presta atenção, porque em mim não foi encontrado iniquidade, e nem contra ti eu pequei. Aí não, irmão, e nem contra ti eu pequei, ou seja, o Senhor me traiu, mandou me jogar aqui dentro, mas eu não pequei contra o Senhor. Eu não fiz contigo o que o Senhor fez comigo. Você está entendendo ou não? Irmão, se a pessoa pisa no seu pé hoje, você quer dar uma voadora no pescoço dela. A pessoa te faz isso aqui hoje, você fica com vontade de fazer isso aqui com ela. Ela vai ver. Irmã, calma nada. Eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair. Pega esses boi, faz um churrasco, chama todo mundo, é melhor. Não pisa no meu calo não. Ah, bravuda. Eu sou assim mesmo. Deixa de ser. Você não é Gabriela, é? Se tiver alguma Gabriela, me perdoe, né? Mas eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Você pode ter crescido de um jeito, mas quando Jesus entra, transforma a sua vida, te mata e faz você nascer de novo. Daniel não nutriu pelo rei um sentimento de ódio, de vingança, de rancor, de mágoa, que qualquer um de nós aqui, quem sabe, nutriria dentro daquela cova. Imagina você sendo jogado dentro da cova e o seu amigo olhando para você, e a ordem para te jogar na cova ainda partiu da boca dele. Você ia pensar o que de um amigo desgraçado ruim desse? Após desgraçado é desprovido de graça, e Dário era mesmo. Você ia pensar o que de um infeliz desse? Se eu sair dessa, eu vou acertar as contas com ele daqui a pouco. Só que Deus não encontrou esse sentimento em Daniel. E como Deus olhou para Daniel e não encontrou esse sentimento, Deus disse assim para o anjo: desce lá, trava a boca dos leões e faz Daniel dormir com a cabeça na juba deles. Daniel vai dormir em travesseiro macio. Como assim, irmão? Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus deu a vitória para Daniel dentro daquela cova. Quem está comigo para dar glória a Deus? Agora perceba quando foi que essa cova se manifestou na vida dele. Foi quando ele estava prestes a provar da maior vitória dentro de Babilônia. Quando ele ia ser colocado como autoridade sobre todos os outros. Estou entendendo não? É quando ele está pertinho de uma grande vitória, que aparece uma aparente derrota. Você entendeu ou não? Daniel vai chegar aqui, ó. Aí acontece um negócio aqui para impedir Daniel de chegar aqui. Se Daniel guarda mágoa, rancor e ódio aqui, ao invés de subir, ele desceria. Mas olha como a gente lê o último versículo. Vamos ler de novo? Olha aí o último versículo, olha o que está escrito aí. O último versículo que a gente leu. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Que é isso? O que aconteceu no meio não impediu Daniel a chegar na vitória. O que aconteceu no meio não impediu Daniel a chegar onde Deus queria colocar. Você está entendendo ou não? Essa luta do meio é para te impedir de chegar na linha final, mas você não vai voltar atrás, você não vai recuar, você vai se comportar bem nessa luta, porque Deus já tem um lugar de nobreza preparado para você. Deus tem vitória preparada para você. O diabo entrou com um problema no meio para tentar te atrapalhar, mas você vai se sair bem nessa tempestade aí, vai dar a volta por cima e vai provar do que já está preparado. Quem está comigo dá glória. Termino. Olha aqui. O que Daniel vai provar no versículo 28 já estava preparado no versículo 3. No versículo 3 já está tudo preparado. No versículo 28 é que ele vai provar. Entre o versículo 3 e o versículo 28 tem um problema do meio. Entendeu ou não? É tanta gente que é reprovado na faculdade da vida, infelizmente. E
quando a gente é reprovado, o que a gente tem que fazer? Repetir. Quem aqui já repetiu de ano na escola? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo. Quando você foi reprovado lá naquele ano lá que você estava estudando, o outro ano, você precisou passar por tudo de novo, para você conseguir passar no final. A sua vida ficou um ano parada. Você andou em círculos. Teve que passar por todas as provas de novo, pelos ensinamentos de novo, pelo processo de novo. E o que é isso? Traz isso para a vida. Tem muita gente sendo reprovada na faculdade da vida. Aí quando está pertinho de vencer, o diabo prepara alguma situação. A pessoa se comporta mal e volta para o final da fila. Vai ter que repetir tudo de novo. A vida não é um jardim de infância. Não é para criança. A vida é uma faculdade. É para adultos como você e eu. A pergunta que eu te faço é: vai repetir de novo? Ou já está na hora de passar para a próxima fase? Entre o que estava pronto no versículo 3 e a concretização do versículo 28, teve uma prova no meio. E Daniel foi aprovado na prova que passou. Fica de pé comigo. Por que isso aconteceu com Daniel? Porque os inimigos quiseram? Porque Deus permitiu. Deus permitiu. Porque a vida de Daniel pertencia a... Os inimigos planejaram tudo, mas só executaram o que planejaram porque Deus permitiu. E por que Deus permitiu? Deus estava provando Daniel. Provérbios capítulo 3, gente. Deus prova a quem Ele ama, como um pai a um filho a quem quer bem. Deus faz isso com a gente. Ah, mas eu não gosto disso. Ele não te perguntou se você gosta ou não. A Bíblia já diz que Ele faz isso. Então o que a gente tem que fazer? Está preparado. Para quê? Para as provações. Por que Daniel soube passar nessa provação? Pergunta para mim, por quê? Porque quem ora antes sabe o que fazer durante. Daniel não orou quando a prova veio. Daniel já orava antes. Já orava antes. Então quem ora antes sabe como se comportar durante uma prova. Ele soube se comportar. Deus fechou a boca dos leões e ele saiu daquela cova muito mais forte do que entrou nela. Ele saiu daquela prova muito mais forte do que quando entrou nela, com muito mais autoridade. Vai ser assim com você também. Só que eu posso te pedir uma coisa como teu pastor aqui nessa igreja? Quem é daqui da Semeando Amor? Levanta a mão para eu ver. Posso te pedir uma coisa como teu pastor? Aguenta. Por favor, suporta. Tem hora que a gente fica assim olhando, observando algumas pessoas, e a gente sabe que Deus está provando. Mas as pessoas fazem isso aqui, ó, que não querem nem ouvir o que eu estou falando. Eu sei que Deus está provando a pessoa. Eu fico ali orando e torcendo para a pessoa suportar a prova. E às vezes a gente até se aproxima para dizer, isso é provação, mas a pessoa faz isso aqui, ó. A pessoa não quer ouvir nem a voz do pastor. Irmão, por favor, como teu pastor, eu estou te dizendo isso. Eu quero o teu bem, irmão. Aguenta a prova. Vai passar, em nome de Jesus vai passar. Irmão, já passei por provações terríveis na minha vida. Terríveis. Você não tem noção. Aguenta. Desiste não. Ó, firma o pé. Tem hora que não é tempo da gente estar seguindo em frente. Tem hora que é tempo simplesmente da gente firmar o pé para não voltar atrás. Se não está em tempo de correr para frente, firma o pé onde você está, para pelo menos você não voltar para trás. Que vai chegar o tempo que você vai poder correr de novo, saltar de novo. Mas nesse tempo aí de vento forte, ó, firma esse pé, por favor. Aguenta. Aposto, é enfermidade, suporta, Deus é contigo. Aposto, é desemprego, respira fundo, pede força a Deus, Deus é contigo. Vai
passar. Vai passar. Zé Luiz, vai passar ou não vai passar, Zé Luiz? Ó, vai passar. Zé Luiz presenciou provas terríveis que eu já passei na vida. Estava dentro da minha casa. Vai passar. Aguenta. Desiste não. Tudo que o diabo quer é que você recue. Mas Deus não te tirou de lá para fazer você para lá voltar, irmão. Apóstolo, mas Deus me chamou para lá, mas eu não estou conseguindo. Firma aqui, mas para lá não volta. Vai passar. Feche os olhos, vamos adorar a Ele, vamos.